Oi, tudo bem? Não repare o meu cenário. Aqui é o canto do estudo da minha filha. É o que tem para hoje. O importante é o conteúdo, né? E vamos para o conteúdo. Como eu ensinei a minha filha a dormir na própria cama? Bom, se você está aqui, você já sabe da importância da criança dormir no próprio quarto, né? E é bom para o desenvolvimento, autonomia, amadurecimento, autoestima e o bom sono, aquela qualidade de sono, né? A formação de um bom hábito para os nossos filhos. E educar o sono do filho é um ato de amor. Sim, de amor porque requer sacrifício, sacrifício da nossa parte, estudo e muita diligência, né? A gente tem que ter a firmeza da decisão que a gente tomou. Então, a primeira coisa que eu fiz para educar o sono da minha filha foi ajustar a rotina. Eu escrevi tudo no papel, porque ela não tinha uma rotina bem estabelecida. Eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada e eu não conseguia organizar o dia. Então, assim, era meio que vai deixando, só tinha as refeições estabelecidas ali, mais ou menos o horário. Só que isso é muito ruim para a criança, porque ela acaba não tendo uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, criança precisa de rotina. E foi a primeira coisa que eu fiz na vida da Alicia. Hora para acordar, hora para dormir, refeições, hora de brincar, hora de leitura em voz alta, tudo isso eu organizei na vida dela. Ela tinha 2 anos e meio, mais ou menos aí, de 2 para 3 anos. E aí, eu aprendi que para ela ter sono, né, na rotina, ela precisava gastar energia. E não energia só física, né, só correr, só brincar. Ela precisava aí de 3 pilares, que seria gastar energia física, energia manual e energia mental. Então, o que seria a energia física? Energia física é aquele gasto de energia física é aquilo que a gente já conhece. Correr, brincar, nadar, brincar no quintal, ver a natureza, passear. A criança ela precisa disso praticamente todos os dias. Ela precisa correr. O segundo que seria manual. Manual seria a pega das coisas. Brincar de passar água para um copo e de outro. Brincar de pinçar, né? Pinçar feijão, pinçar miçanga. Isso depende da idade também, né? Se a criança pode. Ela precisa ter gasto ali com as mãos. Ela precisa trabalhar as mãos manualmente. E o terceiro seria mental, que seria a parte do estudo. A leitura em voz alta, ensinar ali o som dos bichos, ensinar as cores, ensinar os números, ensinar o som das letras, ter alguma transmissão de conhecimento para que ela possa trabalhar a mente dela. Então, ela precisava desses gastos e eu precisava colocar ali dentro da rotina esses gastos que eu não sabia que era necessário. Para mim, criança, ela precisava ter um gasto ali físico, né? Então, eu aprendi estudando que ela precisava disso. E a segunda coisa que eu fiz para educar o sono da Alicia foi criar uma rotina do sono. Para quem é mãe e está tentando educar o sono da criança, essa palavra é comum, rotina do sono. Então, não basta só estabelecer a rotina, precisa ter uma rotina do sono. O que seria a rotina do sono? É um conjunto de ações que antecede a hora de dormir. Então, você precisa ter várias ações que você vai fazer ali para acontecer antes de dormir e todos os dias precisa ser igual. Como eu fazia aqui em casa. Primeiro era janta, depois banho, escovar o dente, cama, história e oração. Então, todos os dias eu fazia igual e continua mesmo meio que sendo igual até hoje com o José. Porque como as crianças elas comem sozinhas aqui em casa, elas acabam se sujando a roupa e sujando a cara. José nem se fala. Então, o banho é sempre depois da janta. Eu não consigo fazer o banho antes. Às vezes, a Alicia toma banho antes porque ela é maiorzinha. Gente, eu tô me coçando porque eu acho que tem algum mosquito aqui me picando. Depois é escovar o dente, né? A cama, história, não abro mão, tá, gente? É raríssimo os dias, mais de fim de semana corrido, né?
Mas a Alicia me cobra a história em voz alta. Então, o momento que eu faço a leitura em voz alta é antes de dormir ali, antes da oração. Então, isso funciona muito bem, porque a criança já sabe o que esperar e já sabe que depois da oração é hora de dormir. Às vezes ela pode nem estar com tanto sono assim. Ela já está preparada, ela não vai reclamar, ela vai conseguir pegar no sono sozinha por causa dessa preparação. E ela sabe que todos os dias praticamente vai ser igual. Um dia ou outro, né, não vai atrapalhar. Eu sei que quando a gente viaja, quando a gente está com uma visita, pode ser que seja diferente, mas se você está fazendo isso com frequência todos os dias, um dia não vai atrapalhar. Terceira coisa foi, agora que vai ser as dicas importantes, que é o passo a passo de como aconteceu. A Alicia, com 2 anos e meio, ela dormia na cama compartilhada, ela dormia no nosso meio. Então, eu tive que fazer um desmame da cama, porque ela já tinha entendimento, ela já era grandinha. Então, eu tive que fazer um processo mais lento com ela. Então, qual foi a primeira coisa? A primeira coisa foi colocar um colchão. Eu coloquei um colchão do lado da caminha dela, tá? E aí, eu comecei a dormir do lado dela. E eu fiz esse processo durante 1 mês, tá? Mas não precisa ser esse tempo todo. Eu quis fazer ali, não tinha muita experiência, não sabia como fazer direitinho, mas assim, eu acho que não precisa ser tanto tempo. Mas eu fiquei 1 mês ali dormindo do lado da caminha dela. E aos poucos eu fui saindo, né? Aos poucos eu fui saindo. Eu saí do colchão, fiquei sentadinha na cama dela, fazendo um carinho. Depois, eu não lembro bem quanto tempo, porque faz muito tempo, ela já tem 6 anos. Depois eu fiquei em pé, olhando para ela e conversando. Filha, fecha os olhinhos, está na hora de dormir. E aí ela ficava me requisitando, né? E nesse meio tempo também, quando eu ia para o quarto, ela acordava de madrugada e ia para nossa cama, do jeito que ela estava acostumada. Mas o que eu fazia? Levantava várias vezes à noite para colocá-la de novo na cama. Só que, infelizmente, eu não tive firmeza. E teve algumas noites que eu falhei, né? Naquele cansaço dela ir várias vezes, eu acabei cedendo. Então, toda vez que eu cedia dela dormir na nossa cama, eu zerava o game. Porque eu estava mostrando para ela que se ela insistisse, né? Se ela chorasse um pouquinho mais, ou se ela fosse várias vezes, mamãe ia deixar ela ficar no meio. Então, foi isso que eu fiz, né? E, infelizmente, o processo foi demorado. Mas, assim, eu acho que para quem tiver firmeza, a diligência e fizer esse processo em menos tempo, acredito que vai conseguir. Então, o segredo é isso, gente. Vocês ir desmamando aos poucos. Lê a historinha, faz carinho. 2 dias depois, já não faz carinho, já fica ali do lado, espera a criança pegar no sono. Depois, fica em pé, olhando, já não faz carinho, já não toca. Depois, vai para a porta. Depois, vai para fora da porta. E, por último, ela vai conseguir aprender. Então, assim, você tem que ter a firmeza, né? Firmeza. Mamãe está aqui, não precisa ter medo, não vai acontecer nada, você já está preparado para dormir. Você pode também dar um objeto de transição, que pode ser um bichinho de pelúcia, um paninho de cheiro, qualquer coisa que seja ali para dar uma segurança para a criança também funciona. Eu acho que eu dei um bichinho para ela, não me lembro. Então, você não desistir. Separa uma semana que você esteja tranquilo, prepara o ambiente da casa, prepara o marido também para isso, que vai sofrer, a criança vai chorar, a criança vai várias vezes à noite no quarto, então você vai ter que ter o pulso firme. Vai ter hora que fala assim, ó, vai para a cama agora, está na hora de dormir. Ponto final. Fecha os olhinhos. Ah, tô sem sono. Fecha os olhinhos que o sono vai chegar. Vai contar ovelha. Mas está na hora. Mamãe sabe o que é melhor para você. Papai sabe o que é melhor para você. E você vai conseguir aprender a dormir sozinho. Não vai acontecer nada. Faz a oração. Se tiver com medo, fala que ela pode orar, pedir ajuda ao Senhor, para o Senhor ajudar. E, conforme for o tempo, ela vai conseguir pegar. Se você fizer isso todos os dias e criar um hábito, ela vai conseguir dormir por conta própria, tá? Então é isso, gente. É ter firmeza, é ter a diligência, é não desistir e saber
ter a convicção no seu coração de que o que você está fazendo é o melhor para ela. E quanto mais você postergar isso, quanto mais você demorar, pior vai ser para a criança conseguir dormir sozinha por conta própria. Porque ela pode levar essas marcas até na vida adulta. Às vezes, na vida adulta, não conseguir dormir sozinha, ficar dependente sempre de uma pessoa ali na cama. Então, é importante, sim, educar esse hábito. É bom a criança ter uma qualidade de sono. É bom o casal também ter o seu tempo. O casal ter a sua cama para ter a sua intimidade. E é bom para todo mundo. E você como mãe, né? Você como pai vai conseguir ajudar o seu filho a vencer esse obstáculo, tá bom? Se você gostou, deixa aí seu like, comente. O processo da educação do sono do José foi diferente. Eu não fiz tão tarde, eu fiz com ele quando ele tinha 4, 5 meses. O processo foi diferente, então se vocês tiverem interesse, comentarem no vídeo. Eu vou fazer um vídeo de como eu eduquei o sono dele, que foi diferente, ele era bem pequenininho. Então o processo foi outro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que as dicas sejam úteis aí na sua casa, tá? E tenha fé de que tudo vai dar certo, tá? Um beijo.